Isso aí é uma parte interessante, que é uma parte que eu falhei no início do negócio, né? Aquela questão de primeiro vai vender, depois tu se preocupa com o resto. Essa parte dos princípios e já gerir uma cultura na empresa desde o início é uma parte bem importante de ser pensada realmente desde o início. O que tu vai tolerar, o que tu não vai tolerar, que comportamentos tu vai tolerar. Então, isso eu fui aprendendo ao longo da empresa e fui criando esses princípios, né? De que não tolerar, o que não, que tipo de colaborador, que comportamentos, na verdade, eu estou buscando para trabalhar comigo, né? Então, foi mais recente que eu vim, depois de muitas dores, muitos problemas, bora, a gente tem que pensar nisso aqui, o que a gente tolera e o que não tolera. Olá, pessoal. Estamos começando esse segundo episódio, né, do podcast Gestão da Prática. É um projeto nosso da Singular Consultoria. Estou dividindo aqui a bancada com o nosso co-host, que é o Andrew. Valeu, Luiz, pelo convite, segundo episódio, trazendo aqui a nossa experiência também como consultores e gestores, mas o principal, escutando quem está construindo o Brasil com seus negócios, aprendendo a colocar a gestão na prática. Então, muito bom dividir com você esse espaço e que seja mais um episódio aí com muito conhecimento para a nossa audiência. E como a gente sempre vem trazendo, né, histórias de empreendedores aqui no podcast. E hoje está com uma história bem legal, né? Ele que já foi camelô, dormia na barraca e hoje aí tem duas grandes lojas aqui em Belém. Uma de móveis, cadeira de móveis escritórios, que é a Cadeira Belém, e outra de moto elétricas, que é a Movinal, né? Então, Gustavo, por favor, se apresente aí para o nosso público. Opa, Luiz, Andrew, obrigado. Obrigado pelo convite, prazer estar aqui. Vamos contar essa história aí. Uma história realmente interessante. A gente vai dissecar mais ao longo do podcast aí. Cara, eu já tô super curioso aqui, quando eu soube que tu começou aí como camelô, né? Apesar de frequentar lá, mas tem muito detalhe de história que a gente acaba no dia a dia da consultoria não conhecendo. E antes de iniciar as primeiras perguntas, queria agradecer também aos nossos patrocinadores, Moage Café, o melhor café que a gente tem hoje em Belém. Tem duas unidades, uma dentro da GPA da municipalidade, outra dentro da GPA da Diogo Moya, e também a Terra Santa, brindes corporativos, que ajudou a gente aqui a produzir essas canecas maravilhosas que a gente está usando aqui dos nossos episódios. E, Gustavo, antes de entrar na tua história, a gente sempre inicia o podcast com uma pergunta, né? Então, quando a gente fala de gestão, fala a palavra gestão, qual que é a primeira mensagem que vem na tua cabeça? Qual a primeira palavra que vem na tua cabeça? Luiz, gestão, a primeira coisa que vem na minha cabeça são pessoas, né? A gente sabe que tem que ter o processo, tem que ter o produto legal, tem que ter o financeiro legal, mas assim, como primeira palavra, são pessoas. Tem um capítulo lá do livro Feitas para Vencer, se eu não me engano, né? Ele fala sobre primeiro quem, depois como, né? Uhum. Então, tu pode até não saber o que tu vai fazer ou como fazer, mas o mais importante é tu ter pessoas junto contigo que juntos vocês vão buscar a melhor forma de fazer a coisa, né? E para onde ir também. Então, acho que quando pensa em gestão, a primeira coisa que vem na cabeça são pessoas. Bacana, cara. Show, show. Cara, a primeira pergunta tem que ser da tua história, né? Então, primeiro, o que fez tu iniciar como camelô, o que aconteceu ali, até hoje tu tá com esses dois negócios. Conta Bacana. Um pouquinho dessa história. Olha, Luiz, eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Meus pais, eles eram camelôs. Na verdade, meu pai hoje, até hoje ele trabalha, porque mesmo falando, não fica aqui, descansa, não tem o que faça com ele, ele gosta de trabalhar mesmo. Então, principalmente a gente vendia aquelas bolas de arraial, do Sírio, aquela grandona colorida. Então, era nosso principal produto. A gente viajava pelas cidades, trabalhava aqui no Círio de Nazaré, Paragominas, Castanhal, onde tinha festividade, assim, de agropecuária, a gente ia lá e vendia, né? Então, eu não lembro nem com que idade eu comecei a trabalhar. Desde moleque mesmo, acho que menos de 10 anos eu já estava vendendo. E junto com meus pais, né? Às vezes eles me davam outro produto para vender, né? Teve até uma história... Hoje eu lembro assim com alegria, né? Mas
num dia foi bem tenso, foi eu ter que fugir do Rapa também, Caramba. bem O moleque. Rapa era a fiscalização. É, a fiscalização, prefeitura ali, né? Popularmente chama de Rapa. Rapa tudo. É. E assim, foi eu moleque ali, né? Eu lembro, fui lá em Paragominas. Minha mãe tava na barraca, meu pai também tava vendendo na mão ali a bola, e eu tava com o que chama de pisca-pisca, que é um luminoso. Fica piscando lá. Bem novo, acho que uns 12 anos. E não podia trabalhar ali, né, na rua. Só quem era credenciado, quem te pagou pra estar lá dentro. E chegou fiscalização com um caminhão, botando toda a mercadoria do pessoal pra dentro do caminhão, e uma correria, e eu, moleque, correndo com a mercadoria. E eu ali, pra mim, era uma brincadeira, né? Quando eu cheguei próximo da minha mãe, eu via o olhar de preocupada dela, eu via até um olho um pouco lagrimando, e pra mim, eu nem entendia muito bem o que se passava ali, né? Pra mim, era uma diversão, né? Hoje eu lembro com um pouco de emoção, um pouco de alegria também, então... É bem tenso. A gente tinha que dormir embaixo de barraca, né? Então, não sei se vocês já viram barraca de bola, é mais ou menos 70 centímetros de altura e tem as bolas. É lá embaixo que a gente... Era nosso apartamento ali Vocês embaixo. se deslocavam para essas cidades que tinham festividades, assim, no Pará só, ou até indo para Maranhão ou outras? Isso. E como vocês se deslocavam? Já com carro próprio ou iam de ônibus? De ônibus mesmo. Era tudo carregando. Inclusive, foi o que me incentivou, foi bom tocar nesse assunto, que uma das coisas que mais me incentivou a buscar algo melhor era que eu via meus pais carregando peso muito grande, né? Então, era muita sacola, muito pesado e até eu, né? O moleque também tinha que carregar. Você tem irmãos? Tenho uma irmã. E ela ia junto também? Ia junto, vez ou outra ela ia junto também, né? E todo mundo tinha que carregar, o meu pai principalmente, né? Então, e já, assim, com uma certa idade, carregando sacolas, assim, muito pesadas, a minha mãe também, eu vi aquilo, poxa, eu vou estudar, eu vou vencer para tirar ele dessa situação, para melhorar a situação, né? Eu vi aquela situação de carregar, era muito desgastante, né? E Gustavo, me permita essa curiosidade, quando era na linha do tempo, isso em que ano, mais ou menos, assim? Qual? 2000 e pouco, 2010? Qual período? Olha, acho que uns 20 anos, 18 anos atrás. Ou seja, assim, até mesmo hoje, não digo, né, Luiz, que fazer negócio está mais fácil. Porém, antes era mais difícil, transporte, locomoção, acessibilidade aos lugares que vão ter os eventos, né? Isso. Até contato com as feiras agropecuárias. De Paragominas eu já fui bastante a trabalho também. Sei que era uma feira que movimenta muita região ali, Tailândia, etc. Também tem feira, né? Mas assim, como vocês encontravam a feira? Aproveitando, contando essa história, né? Que nada mais é que uma praça, né? Ali, aquele lugar. Vocês pesquisavam, trocavam informações com outros comerciantes. Na verdade, meu pai já é antigo nesse meio, né? Então, quando eu nasci, ele já fazia isso. Então, ele já sabia todos os locais, todas as datas. Então, ele já tinha tudo programado, era certo. Terminava uma, tinha intervalo assim de uma semana, já começava a outra. Então, a gente já ia para outra cidade. E estudando e trabalhando. Estudando durante o dia, trabalhando à noite. Dormindo embaixo de barraca. Tinha que aprender a dormir em cima de papelão, que doía aqui os ossos tudinho, né? Caramba. A cama era no papelão. Fora tinha que trocar de roupa deitado, porque era 70 centímetros só, né? E o banheiro ia no banheiro da padaria ou do lugar do evento? Rapaz, às vezes, do banheiro. O banheiro era a pior parte da experiência. É a pior parte. Porque quando a gente encontrava um local, era legal. Às vezes, tinha que urinar deitado. Pegar uma garrafa mesmo. Caramba. Era, cara. Mas assim, isso modela e cria uma casca, né? Assim, essa experiência aqui. Hoje a gente acha graça. Não, mas em geral tinha, né? Tinha o banheiro da feira, a gente entrava. Em algum estabelecimento também, né? Hoje o meu pai continua indo, mas é mais porque ele gosta, por diversão, né? Aí eu já consigo pagar vocês vão, mas eu vou pagar aqui um hotel pra vocês ficarem. Vocês são naturais do Pará ou de outro estado? Olha, o meu pai, ele é de Pernambuco, foi bem jovem para São Paulo, né? E a minha mãe é de Marapanim, interior aqui, da terra do Carimbó. E eles se conheceram justamente no Círio, no Nazaré, no Arraial de Nazaré. Ele veio trabalhar, porque já era um local que ele sempre trabalhava, e ela
ela se mudou para Belém, né? Ela é de Marapanim, se mudou para Belém. E ela foi lá no Arraial e se conheceram lá. E aí ele já criou raízes aqui. Isso, aí eu já nasci aqui, sou nascido e criado aqui em Belém mesmo. Legal, bacana. Tem algum perrengue que tu lembra desse período aí? Olha, Luiz, Você assim, já a gente tá tem falando sido- da dificuldade, mas na verdade a gente nunca passou necessidade, né? Uhum. Como a gente foi uma família, assim, muito trabalhadora, a gente nunca passou fome, nunca faltou dinheiro. Claro, não tinha para as coisas básicas, Uhum. mas também nunca passamos, assim, perrengue de necessidade. A gente sempre, tá precisando de dinheiro, bora pra rua, bora vender. Uhum. E daí vem essa parte de gostar de vender, né? Desde muito jovem, eu sempre vendi, e eu sempre gostei de vender, né? E, poxa, eu era um moleque, falando nessa questão de perrengue, necessidade, eu ia pra escola, mesmo com toda essa dificuldade, mas aí eu que tinha meu dinheiro lá, comprava meu lanche, puxava legal. o bolo de dinheiro, contava, era tudo de R$2, mas era um bolo. Quando eu tinha Pix era mau gosto ali. É, conferir ele passava a dinheiro, liga. abrir a Tinha cara. uma liga. Uma liga. Chega, ficava grande aqui no bolso, puxava aqui. Porra, bacana. Mas isso é bem legal que tu falou, né? Quando a gente começa ali desde de adolescente a trabalhar, tendo o próprio dinheiro. É legal, Tu cara. aprende que tu não precisa depender de ninguém, né? Isso. Uhum. Então tu tá Isso. num lugar que não tá te fazendo bem emocionalmente, ou que tu não tá vendo que não vai crescer. A pessoa que tem essa experiência, pô, é só eu vender que eu consigo, eu não preciso passar por isso. Uhum. E, nada, assim, não te prende em um lugar por necessidade. Uhum. Então, quando eu já estive numa situação, poxa, aqui não tá legal. Vou sair daqui porque eu sei que se não der certo, eu boto alguma coisa para vender na rua. Uhum. Fome eu não vou passar. E o interessante é que cria essa autossuficiência, né? E desde cedo, acho que muitas pessoas, o Luiz deve compartilhar comigo também esse pensamento, você também, Gustavo, de que todos nós somos vendedores. Exato. Né? Esse sim, é uma regra de bolso para quem, especialmente, quer empreender, quem quer ser empresário, né? De que você tem que ter esse fundamento de relacionamento, de saber negociar, de saber tratar as pessoas. E bom que você começou cedo, né? Assim, já ali nos 12 anos, Exato. já como vendedor. E isso criou em você essas habilidades, né? Mas, naturalmente, uma semente de empreender, você sempre pensar em ter um negócio próprio ou um dia também trabalhar para alguém? Pois é, né? Essa parte de empreender, tanto eu sempre gostei, porque eu via que, apesar da dificuldade, meus pais sempre tinham dinheiro. Assim, mesmo que, como eu te falei, a gente não esbanjava, não era coisas básicas, mas eles sempre tinham. Eu falei, poxa... E às vezes eu via amigos, pais de amigos que trabalhavam o mês todo para ganhar um salário mínimo. Uhum. E às vezes ali mesmo com a nossa luta, trabalho desgastante, a gente conseguia ir em poucos dias aquele valor, né? Então, poxa, desde ali eu já tive essa referência de, pô, é só vender, de repente vender um produto mais caro, um produto com uma margem maior, que eu conseguiria não precisar vender meu tempo. Então, Legal. já peguei essa referência desde aí e essa vontade de empreender. Teve um período que eu trabalhei CLT, Uhum. mas mesmo trabalhando, eu sempre, não, uma hora eu vou voltar e vou empreender, porque Legal. eu sei que não vai ter limite, né? Uhum. Pegando até esse gancho da pergunta do Wendel. Então, depois daquele período, trabalhava com teus pais, quais foram os passos seguintes até hoje? Depois eu passei na faculdade de engenharia, na UFPA. Né? Nessa época, boa parte da minha família, engenharia civil, exato. Boa parte da minha família trabalhava em construção, um era comprador, o outro era estoquista, e eu sempre gostei de ficar olhando para as obras, né? Tem aqueles moleques que ficam olhando assim, o pedreiro ia em casa fazer alguma obra, eu ficava lá o dia todo olhando ele fazer. Então eu gostava de ver as coisas sendo construídas, passava na frente da obra, ficava olhando, e tinha essa afeição com a construção civil. Fiz a faculdade, gostei bastante do curso, trabalhei numa construtora durante 5 anos, fui estagiário, fui galgando lá na construtora. E num certo momento que eu estava lá, eu já peguei uma boa experiência de construção civil, passei por várias etapas de uma construtora, obra, planejamento, orçamento, e eu falei, poxa, eu quero aquela semente do empreendedorismo. Aí eu vou sair daqui e vou arriscar a minha construtora.
E foi o que eu fiz. Pedi para sair depois de 5 anos, abri uma construtora e... Sem sócio, sozinho? Sozinho. Peguei ali um valor que eu tinha guardado, começando bem pequeno, né? Vendendo pequenas reformas, fui crescendo aos poucos. E fiquei nessa construtora uns 4 anos. Fiquei com essa construtora até mudar para trabalhar com móveis, né? E já pegando assim esse gancho dessa mudança, né, da construtora para Cadeiras de Belém, para os móveis, eu tava já crescendo bem na construtora. Eu já teve um período aqui que eu decidi que eu ia mudar de ramo. Eu tava com 5 obras. E se tu vê uma foto minha na época que eu tinha essas obras, parece que eu sou mais velho do que eu sou. A obra suga, né? Eu tenho amigos suga, da era só osso. Esse aqui, eu tava quase tocando no outro aqui. E obra você tá acompanhando em cima, Tem que estar em cima, porque cada obra é uma coisa diferente. E nessa época eu tava com 5 obras. Uma era num shopping, que era de madrugada. Então eu tava construindo uma casa no condomínio, outra era uma reforma de uma outra coisa. Eu tinha que ir uma com outra e mais de madrugada no shopping. Ou seja, eu tava trabalhando quase 24 horas por dia. Tava cochiladas assim ao longo do dia. E quanto mais tu seguisse assim, até final de semana, tu entregaria mais rápido, então não tem como parar, né? Exato. Aí eu parei para refletir, né? Tem momentos que a gente para assim para refletir da vida. Eu falei, rapaz, se eu for levar isso aqui, eu vou ficar velho muito cedo. É verdade. Eu tenho que dar um jeito na minha vida. Trabalhando aqui o dia todo, não tô tendo tempo pra família, pra ficar com os amigos, encontrar os amigos, família, que eu gosto muito de estar com a minha família. Aí eu refleti assim, rapaz, eu vou ter que ver um outro ramo. Aí eu pensei no varejo, né? Que o varejo, tu consegue montar ali os procedimentos, selecionar as pessoas e tu não precisa estar ali direto com uma obra que é personalizada. Ela precisa muito ter ritmo, né? Exato. E uma liderança é como se fosse um comandante ali, porque senão com a mesma... Acaba tirando... eu sei que o trabalhador que está ali, né? Mas se o proprietário que está contratando ele diretamente ou o gestor da obra não estiver em cima, ele dá uma relaxada, segura um pouco. Aquele negócio que é a dificuldade de todo empresário, né? Encontrar pessoas boas, independente do negócio. Na obra dá diferente. E a obra tem uma dificuldade a mais, porque, por exemplo, numa loja, tu seleciona as pessoas ali, conseguir uma pessoa boa, é só tu manter ela. Na obra, às vezes tu consegue uma pessoa boa, só que a obra acaba. E se não tiver uma outra engatada ali, tu tem que dispensar. E ela pula por uma outra obra, com outra empresa, e já fica com aquela... Aí depois tu não consegue puxar ela de volta, quando aparece uma outra obra grande. Então tem essa dificuldade a mais na construção civil, né? Então, é um nível assim. E Belém, construção civil, aproveitando para fechar só a sua experiência, né? Que, enfim, o podcast fala com diversos setores e empresários, né? Então, o que tu avalia do cenário de construção civil na tua época e hoje, assim? Disponibilidade de mão de obra, de demanda do mercado também. E antes de pular para o modelo de negócio atual que você está, também qual conselho tu daria para alguém que está empreendendo na área de construção civil? Olha, construção civil eu gosto muito, né? Apesar de ser uma coisa também que tem que demandar muito tempo, muito estudo e tudo mais, é uma coisa que a pessoa se esforçando, ela consegue crescer de forma muito rápida, né? Tem que trabalhar muito, mas ela consegue crescer muito rápido, dependendo do projeto que ela conseguir pegar, ela tem que trabalhar o marketing, o relacionamento e tudo mais, mas é uma margem maior, que querendo ou não, é uma indústria, né? E cada obra é uma coisa diferente, então tu consegue ter uma margem maior trabalhando bem. O que eu gosto da construção é isso, tendo uma margem maior, acaba conseguindo ganhar um valor maior, dependendo da obra que pegar, né? Conselho que eu dou para quem trabalha com construção é estudar, né? Que é para qualquer segmento, né? E construção, às vezes a pessoa ela guarda o conhecimento que eu chamo debaixo do braço. Não adianta o conhecimento debaixo do braço. Tem esse livro aqui de cálculo, de concreto armado, de arquitetura. Quando eu precisar, eu vou lá, vou estudar e vou fazer. Não, tem que saber na hora ali. Tem que saber gerir pessoas na hora. Tem que saber
gerir o marketing, gerir vendas na hora. Não adianta tu guardar o conhecimento debaixo do braço, né? Então E o mercado da época que você empreendia em construção civil para hoje? Você vê que é um mercado que vale a pena também tentar investir? Vale, sempre vale. Na época que eu empreendi na construção, tava naquela crise da construção, todo mundo, estourou a crise, né? Obras paradas, começaram a não lançar mais obras. E foi nessa época, nesse ambiente hostil, que eu estava empreendendo na construção. Né? Hoje tá mais aquecido o mercado, tá até crescendo, né? Aqui em Belém, principalmente. Tá bem aquecido. Pois é, então depende muito do mercado como um todo, mas muito mais da pessoa que está trabalhando. Mas é um mercado muito interessante de trabalhar assim. Isso que tu falou por último é bem interessante, né, Gustavo? Acho que todo segmento ele tem impacto ali da economia como um todo, né? Construção civil, por exemplo, é bem sensível à economia. Mas o empreendedor que está à frente, cara, para mim ele é 90% do resultado do negócio. Então mesmo, e a gente vê muitos negócios que tem bons empreendedores à frente, que quando chega a crise, aquele cara acelera. Porque quando todo mundo ali fica com medo de investir, fica com medo de avançar, ou então desacelera e diz, não, esse é o momento que ele começa a comprar concorrente, é o momento que ele começa a aproveitar as boas oportunidades do mercado. Então, esse é um ponto bem legal. E aí, depois tem que ter coragem também, né? Coragem e competência. E só um parênteses, Luiz e Gustavo, que momento o Brasil não está em crise? Exato. Então, se a gente for pensar em crise, a gente não faz nada. Se o brasileiro for esperar o momento ideal, não existe. Pensar, nesse político que está aí não vai dar certo, ou nesse cenário, se for esperar por isso, realmente não avança. Tem que estudar e ter coragem também para ir para cima. Tem empreendedor que eu gosto muito, que é o Flávio Augusto. Sim. Que ele fala, né, que tem que ter coragem, competência e visão. Exato. Para você ser um bom empreendedor. Então, tu foi para a construção civil, passou quanto tempo na construtora? 4 anos. 4 anos, legal. Quando eu comecei a Cadeiras de Belém, ainda estava fazendo algumas obras. Eu fui abandonando aos poucos. Teve uma interseção ali que eu trabalhei nos dois. Legal. Isso é também algo bem interessante que a gente vê no empreendedor, né? Então, quando vai fazer essa mudança de negócio, de não... Como muita gente fala, queimar ponte. Eu acho que queimar ponte é legal, mas é arriscado também, né? Fazer uma corajoso, mas não tanto. Sou um otimista realista, né? Então, assim, eu estava na construção e eu fui testando. Eu já estava com eu refleti na vida, pensei na vida. Eu falei, não, vou para um lugar que eu consiga ter tempo com a minha família em algum momento do dia. A construção não tá me permitindo isso. Então, fui testando alguns negócios. Já cheguei a vender quadro decorativo. Legal. Pô, legal. Engraçado, teve um período que eu tava na construção civil, quadro decorativo e cadeiras. Tava os 3. Tava os 3. Ou seja, eu trabalhava mais do que as 5 obras lá. Tinha algum sócio ou era só tu? Só eu. Caramba. Mais do que o mestre de obra ali. Mais. Quadro decorativo, eu cheguei a ter um quiosque lá no Shopping Metrópole. Na Praça da República eu trabalhava, vendia no atacado. Só que o quadro decorativo, teve um momento que eu pensei, poxa, eu quero crescer, né? Eu quero escalar. E eu pensei, o quadro decorativo, eu acho que eu vou ficar sempre desse tamanho, porque tem um problema de direitos autorais, né? Então, qualquer desenho que eu bote ali no quadro, tem que ter o direito autoral. Aí, quando eu me saquei disso, eu falei, eu encerrei tudo do quadro. Aí eu foquei já nas cadeiras, que já estava bem pequeno. Eu comecei, não sei se tu sabe, eu morava numa casa no 2º andar, uma casa kitnet, na verdade. Então, tinha meu quarto, eu coloquei na sala, eu tirei todos os móveis da sala e coloquei cadeira ali na sala. Então, tinha que subir, o cliente tinha que subir, tinha uma plaquinha bem pequena, tinha que subir lá na sala, na Cremação. Então, ele chegava lá, tinha que me avisar, olha, quando tu vier, tu me avisa, que eu tenho que abrir a porta. Então, o cliente chegava, apertava a campainha, eu ia abrir, ele subia, e na sala lá, tinha uns poucos produtos. E foi indo alguns meses assim, acho que uns 3 meses, uns 6 meses, na verdade. Depois de 6 meses, eu achei um ponto bem pequeno também. E tu divulgava já na internet a loja, internet, desde o início, para chamar cliente? Divulgava na LX, Instagram. Aí, depois de uns 6 meses, eu vi uma lojinha bem pequena também, para alugar, próximo lá também, de 25 metros quadrados, bem pequena mesmo. O cara... Chegou o proprietário, tu vai fazer o quê? Que eu não vou vender cadeira, mas tem espaço pra te colocar cadeira. Boa. Que hoje até uma ótica, que é bem pequena, é uma ótica hoje lá. Se soubesse onde eu ver. Se tu soubesse de onde eu tava anunciando, numa sala de casa.
E aí eu até conseguia, até depois ele foi surpreso lá, rapaz, até que tu colocou bastante cadeira aqui, que eu fiz nas prateleiras e aproveitei toda a altura. A pessoa queria experimentar, eu tinha que tirar da prateleira a cadeira para ela experimentar. E nessa lojinha eu fiquei uns 10 meses. Né? E quando a gente foi para essa lojinha, começou a pandemia. Mesmo bairro, né? Mesmo bairro, tudo na aclimação ali. Aí a gente começou a pandemia. Só que aí eu fiquei preocupado, né? Só que a pandemia foi um momento muito difícil para todo mundo, só que foi muito bom para o negócio de cadeira, porque tava todo mundo indo para o home office. E todo mundo que ia para o home office não tinha cadeira. Tinha que ir lá, poxa, eu preciso de uma cadeira para trabalhar no home office. Aquela crise que gera oportunidade, né? Exato. Então eu tava mudei na hora certa ali para a lojinha. E a gente começou a vender. Aí, lockdown, eu ia escondido com cadeira no carro para vender. Porque... Tu fazia entrega, tu vendia, atendia. Fazia. E fazia a distribuição também. Se tiver alguém aí do lockdown, desculpa, eu tive que vender, tive que sair na rua para vender. Tem que vender desse jeito, né? Exato. Que legal. Então, colocava, eu tinha um carro que era o spin, era um spin. Tirava todos os bancos do carro, desparafusei todos os bancos, deixei só o banco do motorista, que era para dar mais cadeira dentro do carro. Um spin velhinho. E saía entregando. Vendia, tinha um funcionário na época, né? Botava um funcionário para vender e depois eu saía para entregar, voltava para ajudar a vender. E nessa loja eu fui, nessa parte da pandemia, a gente vendeu muito para a galera que foi pro home office. E foi devido a isso que a gente conseguiu ir para esse endereço que a gente está hoje, que é o terceiro endereço da loja. Depois de uns 10 meses, a gente passou para lá. Vou fazer um depoimento prático aqui. A empresa que eu trabalho, tecnologia, né, e conduzo, a gente teve que levar todo mundo para o home office. E eu lembro desse episódio, de maio para junho, a gente precisava comprar cadeira, urgente. E uma das tuas entregas foi na Marambaia, na Rua da Mata, tá? A minha entrega? Porque a gente comprou contigo, eu lembro. Assim, surpresa grata quando o Luiz me convidou, né? E saber que você estaria aqui. E pelo menos umas 4 cadeiras, eu lembro. Na época lá da pandemia? Da pandemia. Porque a gente teve que sair rápido do escritório. Só que as cadeiras não eram boas, algumas. Precisava renovar e tudo, né? E uma foi pra mim e outra foi pro meu time, que eu lembro, né? Até lembro a pessoa que comprou, enfim, encontrei aqui na internet, importância da rede digital, né? E você está posicionado e a gente comprou. Eu não sei quem foi que entregou. Enfim. Provavelmente deve ter sido eu. Eu montei. Mas era em maio. Aqueles picos de lockdown ali, enfim, foi uma cadeira, essas de escritório, que a gente precisava estar trabalhando em casa com qualidade, né? Bacana. Então, pela internet a gente era gigantesco. Agora chegava lá, era uma lojinha. Eu falei, não, essa aqui pode pedir que, cara, olha as fotos, o material tá muito legal, deve ter estoque infinito, compra com eles, vou entregar. E a entrega foi muito boa, né? Dentro do prazo e tudo. E o digital permite isso, né? Tu pode parecer grande lá. Mesmo que tu não veja, tu consegue, se tiver conhecimento, contratar pessoas que saibam te ajudar a trabalhar ali no digital, monta um site legal, monta as fotos e tudo mais. Às vezes o cliente nem vai lá no teu local, que era o que acontecia comigo. E se ele fosse lá, ele ia ver o minúsculo que é a empresa, mas na internet estava gigantesca. Isso é bem legal mesmo, né? Querendo ou não, né? Como é que o Davi vence o Golias? É fazendo aquilo que ele pode fazer melhor do que o Golias. Então, uma empresa grande é mais lenta na hora de publicar, tem que seguir algumas regras também, né? Tem brand, não sei o quê. Quando você é pequeno, você é mais ágil. E engastando também uma pergunta, eu vi que tu sempre usou, não sei se tu usava na construtora, mas na Cadeira de Belém, o marketing como uma alavanca de crescimento. Exato. Né? Então fala um pouquinho disso também, o que tu usava ali de estratégia, o que tu usou para trazer mais venda? Sim. Assim, quando eu encontrei esse mercado das cadeiras, eu era da construção. Como tu encontrou? Pois é, né? Eu tava pesquisando produto a vender. Eu já queria ir pro varejo. E na construtora eu precisei comprar cadeiras para a equipe da obra, que estava trabalhando comigo. Precisava comprar umas 5 cadeiras. E eu fui nas lojas pesquisar. Não trabalhava ainda com cadeira. Chegando lá nas lojas, atendimento muito ruim, a pessoa nem olhava na cara. Caramba. Cadeiras assim, preço muito absurdo, muito alto. Via que eles não trabalhavam digital, as lojas de cadeira de Belém não trabalhavam. Era aquela loja assim, antiga mesmo, que estava ali há muitos anos, muitas décadas vendendo cadeira e não tinha ambição nenhuma. E eu vi esse mercado, essa oportunidade. Poxa,
toda loja que eu vou, o atendimento é ruim, os preços são muito caros, não estão no digital. Aí eu comecei a testar lá na minha sala, de pouquinho em pouquinho. Aí foi disso que foi por esse motivo que eu escolhi esse negócio. Era uma doutora própria como isso, cliente, exato, né? Exato. E, aí... e hoje também casou muito, porque como eu sou de engenharia, hoje a gente fabrica a maior parte dos nossos produtos já hoje. Então, uma parte a gente é importado, outra parte é fabricado. Então, já uso muito meu conhecimento de engenharia na fabricação, marcenaria, serralheria, tapeçaria. Legal. Então, já casei lá desde moleque a questão das vendas, o gostar de vender, um conhecimento que eu adquiri na faculdade, na engenharia. Casei hoje, casou bem esse negócio de móveis, que eu fabrico e vendo. Bacana, bacana. E aí, nesse primeiro momento, tu foi usando muitas mídias sociais, esses canais digitais para acelerar o crescimento. Sim. Porque sair de uma sala para uma outra... Sair de casa para uma sala, para uma loja... É uma coisa até que tu comentaste comigo lá na empresa, que a gente tem que seguir os gargalos, né? Quando a pessoa está começando, eu acredito que não adianta... A minha visão, posso estar errado. Não adianta ela preparar todo o financeiro, todo o procedimento, todo o plano de negócios, nem vendeu ainda. Então, acredito que o primeiro, na verdade, não é que é o principal, mas é o primeiro, é marketing e vendas. Tem que primeiro vender, depois tu procura quem vai organizar a planilha, depois tu busca lá a Singular para fazer a consultoria. Organiza aí, né? Primeiro progresso, depois ordem. Vai primeiro progredindo. Não tem nem adianta chamar o Luiz. É verdade. Mas vai custar de venda também pode chamar a gente, viu? Exato. Pois é, né? Também tem da parte das vendas, né? Então, se tu não estiver vendendo, também chama a Singular. Mas eu já tinha esse conhecimento, essa noção que eu tinha que primeiro vender e me tornar conhecido. E eu comecei a estudar marketing. Então, aquela questão, o empresário tem que estudar, né? Não adianta, como eu falei no início, o principal da gestão é pessoas. Só que aquela frase tu contrata pessoas melhores que você e tu tá tranquilo. Eu não concordo tanto. O empresário tem que estudar muito e o conhecimento dele que vai fazer a empresa crescer. Então, se tu não contratar uma pessoa melhor que tu e tu não tiver o conhecimento, como é que tu vai fazer as perguntas certas? Como é que tu vai cobrar? Como é que tu vai saber se a pessoa está indo numa direção correta, né? Então, e tem que estudar todas as áreas. Tem empresário, não pode estudar só marketing, só vendas, a não ser que tenha um sócio complementar. Mas como eu não tinha, então, primeiro tem que vender. Então, vendas é marketing e vendas. Então, eu estudei muito marketing e vendas. E depois, financeiro, logística, foi mais recente que eu fui estudar. O negócio era vender. Primeiro progresso, depois ordem. Exato, primeiro progresso, depois ordem. Então, claro, eu tinha que precificar de maneira correta, porque não adianta só vender sem ter lucro. Mas já precifiquei, tô tendo lucro. Bora vender, bora vender, bora vender. Depois a gente estuda financeiro, depois a gente vê logística, aí depois a gente foi quebrando os outros gargalos. Tem um gargalo do marketing de vendas, tá vendendo bem? Bora pro segundo gargalo, que é logística, entrega, qualidade da entrega, prazo, estoque, financeiro, que já é o que a Singular tá me ajudando bastante aí. Legal. Bacana, cara, bacana. E, assim, apesar de tu ter tido essa experiência anterior com o empreendimento, né, ali na construção civil, quando os primeiros passos ali da cadeira de Belém, o que que foi novo, o que tu teve de dificuldade, né? Cara, assim, eu sempre fui muito corajoso, né? Acredito que como a gente está repetindo aqui a questão da competência, coragem. Tem que ter competência, mas o empresário que não tem coragem, ele fica ali, né? Naquele mesmo nível, ele não... Então, por exemplo, quando a gente passou por esse endereço que a gente está hoje, que era eu pagava um aluguel, e esse endereço que a gente está hoje é 7 vezes mais caro do que o aluguel que eu pagava naquela lojinha de 25 metros quadrados. Então, tem que ter coragem. Eu tinha que ir naquela hora, porque o rapaz tinha acabado de sair, que era um restaurante, era um aluguel de eventos, a pandemia já não permitiu nenhum evento, e o cara teve que sair. E poderia outra pessoa alugar, e era um ponto assim que eu sempre admirei, ficava namorando.
E eu arrisquei sem ter o dinheiro, na verdade. Eu botei todo o meu dinheiro lá no calção e eu falei, rapaz, o resto eu tenho que vender para pagar funcionário, para comprar mais mercadoria. E fui. Tem uma imagem que era uma loja grande, hoje está bem preenchida, mas na época eu trabalhava com 10 produtos, ficava 10 produtos soltos, assim, numa loja gigantesca. Aí eu tinha que repetir. A cadeira, eu botava 10 da cadeira para preencher a loja, porque não tinha nem produto para preencher a loja. Mas o mix era muito limitado. Eu já sabia que era aquele ponto ali que ia dar certo. Então eu já arrisquei. Poderia não dar certo, mas tem que ter coragem também, né? Assim como a coragem, se tu não se planejar, pode te dar prejuízo, pode não dar certo, mas é a coragem também que te faz avançar, que te faz crescer. Então tem que ter uma coragem com planejamento, com estudo, com competência atrelada, né? Legal. Mas dessa daí eu fui mais pela coragem do que pelo estudo. Aproveitando, Luiz, até nesse ato de coragem, né? Acho que todo empreendedor e empresário, ele tem esse ato, né? De ir arriscar. Como é que tu lidava com essa questão da pressão, das emoções? Porque, diferente de outros empreendedores, empresários que são sócios, né? Sim. Tem com quem dividir ali, discutir, não só a automatização em si. No teu caso, não, tu era sozinho, né? No final, claro, com colaboradores e equipe, mas a noite sem sono era tua, né? Essa é uma realidade. Exato. Porque você não tinha sócios ali para dividir, enfim. Mas como é que tu lidou com as emoções e essa pressão, especialmente olhando ali, putz, eu vou aumentar minha operação 7 vezes mais o custo aqui, etc. Mas vou dar o jeito de dar certo, né? Então, compartilha, porque muita gente também olha para o lado não só do CNPJ, mas do CPF, né? Que é da pessoa lidando com o seu interno. Andrew, é uma parte bem importante, na verdade, que o empresário tem que estar atento. Se ele não dá uma atenção para isso, ele pode ter problemas psicológicos, emocionais mais na frente. Então, realmente é um ponto primordial. E o que eu fazia, né? Eu buscava ter momentos com a família. O empresário tem que ter um trabalho emocional, seja com Deus, se ele for religioso, seja com psicólogo, fazer uma terapia, momentos com a família, momentos com um amigo, mas é um ponto assim que tem que estar junto com o empresário. Se o empresário só trabalhar, o estresse pode consumi-lo e pode prejudicar a saúde. Então, é um ponto que ele tem que... eu vou trabalhar muito, mas eu tenho que ter ali um refúgio, tem que ter um ponto de equilíbrio, né? Aí cada pessoa vai buscar o que te faz bem, né? Hoje eu gosto de estar muito com meu filho, com a minha família, ir na igreja, ler a Bíblia, orar. Então, tenho esses meus pontos assim de equilíbrio. Então, venho lá do estresse do trabalho, mas dou uma relaxada nesses pontos aí que eu tenho. Então, o empresário tem que entender o que faz bem para ele, o que faz ele relaxar. Não quer dizer também que eu não relaxo no trabalho, tem momentos de descontração, mas as preocupações, né? Tem boleto, todo mês o boleto aparece, não tem um... Eles surgem lá, né? Do nada. Não tem um mês que não tenha boleto. Cliente, colaborador e tudo mais. Enfim, tem que ter realmente um ponto de descarga ali das emoções. Legal. No nosso primeiro episódio, a gente entrevistou o Mauro e o Marcelo, da Guimarães, da Milano. Eles falaram muito disso, Gustavo também falaram. Eles têm um tripé que é fé, trabalho e família. Bacana. Né? Que eles acreditam bem muito nisso aqui, que isso aqui ajuda a gente a trilhar um caminho mais certo, ter uma estabilidade, tomar melhores decisões. Bate muito bem. Não, para mim é obrigatório. O empresário, se tu não for religioso, tem que fazer a terapia. Para mim tem que fazer um psicólogo, ou mesmo que a terapia seja estar com a família, com filhos, para mim é obrigatório isso aí. Esse equilíbrio das emoções. Realmente esse tripé é bem interessante. Fé, família e trabalho. Pronto, tô aprendendo aí. E, Gustavo, você está iniciando uma nova jornada aí com o Inovinal, né? E aí, conta um pouco também de como que agora enxergou essa nova oportunidade, teve essa nova visão. Fala um pouco mais pra gente Pois também. né? Rapaz, eu não sei o que acontece. Porque a gente busca ficar mais tranquilo, mas quando tá tranquilo a gente busca alguma coisa. Mas no empreendedor não existe isso. Se ele ficar muito tranquilo assim, ele não adianta. Eu arrumo um negócio pra dar dor de cabeça. Quando eu tô muito tranquilo, eu arrumo algum problema pra tomar conta. Então,
a Singular já começou a organizar os processos, eu vi que estava começando a ficar um negócio redondo, legal. Eu falei, rapaz, então tem que arranjar algum problema pra minha cabeça. Aí, e assim, a Movinal, que é a loja que a gente vai inaugurar na terça-feira agora, depois da semana, dia 22/4. Já deve ter ido para 22/4, né? 22/4. Então já inaugurou, Movinal, ali na Alcino Cacela, próximo da Mundurucus. Entre Mundurucus e Conselheiro. Tá aqui, ó. Tá aí, ó. Sigam lá no Instagram, @Movinalbrasil. Assim, também é uma oportunidade que eu vi. A Belém é um dos piores trânsitos que existem, né, no Brasil. Tem essa questão da sustentabilidade, está todo mundo vendo. A COP30 está chegando aí. Economia é uma loja que vende um produto de design muito interessante. Uhum. Não é aquelas bicicletas magrela que a pessoa... Ela é bem bonita mesmo, Uhum. bem interessante, bem estilosa. Ela é muito econômica. Ela tem vários modelos, mas quem não quiser mais gastar com gasolina, com álcool... Uhum. A mobilidade dela é muito interessante. Ela pode ir pela ciclovia, diferente das motos e carro elétrico. A moto, por exemplo, não pode ir na ciclovia, tem que ser ali. Então, em Belém é tão ruim que tem até engarrafamento de moto, tu não consegue avançar. É verdade. Então eu vi essa oportunidade, tem muita bike elétrica desse estilo lá pro sul, Santa Catarina, Espírito Santo, Rio de Janeiro. E eu vi que Belém tem essa necessidade desse produto. E tava tranquilo e fui buscar mais um negócio aí para trabalhar. O bom é que, como você já empreendeu, primeiro, a vida toda empreendendo, né? Isso. Desde cedo, com os pais, depois na construção civil, agora no segmento do varejo das cadeiras, né? Móveis, etc. E esse, pelo menos, já tem boas lições, né? E erros, né? Ali já alguns cicatrizados, alguns novos a serem abertos, que naturalmente qualquer empresa vai ter problema e faz parte, né? Mas... no teu termômetro, assim, não digo da coragem, da confiança, mas de ir para esse novo empreendimento, você acha mais preparado agora? Com certeza. Tanto mais preparado, como menos risco, né? Quando eu entrei com a cadeira de Belém, eu estava arriscando tudo. Tudo que eu tinha, eu coloquei lá. Todo que eu fui para aquele endereço que a gente está hoje na cadeira, eu só tinha aquele dinheiro do calção. Então, tinha que dar certo, senão eu estava quebrado. Uhum. Então, hoje... eu já não estou arriscando tudo, já tenho o conhecimento em áreas, claro, um pouco de cada área, mas já tenho um certo conhecimento. Então, já vai ser menos difícil de fazer o negócio avançar e crescer. Né? Então, faz muito sentido isso aí mesmo. Legal, isso é bem importante, né? A gente vê que muito empresário... O mais difícil é abrir a primeira filial, né? A primeira loja. A gente mais apanha, não que a segunda não seja tão difícil, mas a experiência ela vai se acumulando e vai gerando aqueles juros compostos ali que vai ficando cada vez. E tu pega a experiência, vou pegar tudo, boa parte do que eu uso nas cadeiras Belém, vou usar na Movinal. E também sociedade sozinho ou com outro sócio? Sozinho também, na Movinal. Ainda mais pressão, né? Mas como a gente escutou no podcast que a gente também fez, né? Assim como as empresas têm as filiais, é tipo o primeiro filho, né? Ele dá mais trabalho, mas depois no segundo, no terceiro, você já tem mais facilidade, você sabe como lidar. Então é como também a analogia com as empresas, né? A segunda... Espero que esse filho aí ande sozinho, mais sozinho. E nesse tempo empreendendo, nesse período de empreendimento, Gustavo, qual foi ali pra ti o pior erro que tu cometeu, né? Que se tu tivesse... Aquele que gerou também mais aprendizado. Olha, a gente falou aqui da coragem. Assim como a coragem me fez crescer, a coragem também foi responsável pelos maiores erros. Então a gente já abriu uma outra filial da Cadeira de Belém, lá no Augusto Montenegro. Só que a gente abriu essa filial muito naquela coragem de crescer. Não, bora crescer. Eu sou muito assim de puxar o time pra crescer. E o time, por isso que eu tenho que contratar pessoas que me segurem mais, que vão pensando, não, bora ponderar. Então tem que ter, assim, eu chamo a teoria do sétimo homem, você já ouviu falar. Então... Não conheço. Também não. Conta pra gente. É uma coisa que eu uso muito na minha gestão, né?
Eu vou lembrar mais ou menos da história, vem dos judeus, Uhum. e eles se questionaram lá depois do Holocausto, eles se questionaram, poxa, como é que a gente é tão inteligente, a gente constrói empreendimentos, a gente é tão próspero, como é que a gente não percebeu o avanço dos nazistas e que teve toda essa questão do Holocausto com a gente? Uhum. Aí, na discussão lá, botaram na mesa porque não teve um que questionasse, né? Hum. Todo mundo estava concordando que estava tudo bem e Uhum. tudo mais. Então, depois disso, eles criaram a teoria do sétimo homem. Ou seja, se na mesa aqui na reunião todos concordarem, um é obrigado a discordar só para ter a discussão do ponto e ver se realmente faz sentido aquilo que todo mundo está concordando. Legal. Então, hoje, eu aprendi, depois de que deu errado a filial, depois que eu fui estudar, eu fui saber dessa teoria do sétimo homem. Então, hoje, tudo que eu vou fazer, se todo mundo concordar, eu reúno os gerentes. Eu sempre gosto de escutar muitas pessoas, né? Hoje eu não tomo decisão sozinha, apesar de ser o único sócio, mas eu escuto todo mundo, os líderes ali da empresa. Então, quando todo mundo, não, é isso, vai dar certo. Tá, calma. Quem vai ser o sétimo homem? Não, vai ser você. Então, quais são os pontos negativos dessa decisão? O que pode não dar errado? E às vezes até a pessoa que é obrigada a ser o sétimo homem, ela vem e ela se convence, não, realmente, esse ponto aqui é muito importante, bora segurar, não vamos avançar. Então, hoje eu pauto muito nisso, né? Então, não perdi a coragem, continuo a coragem para avançar, mas muito pautado no que pode dar certo, no que pode dar errado, nos prós e contras. Então, voltando à história lá da filial, eu não estava muito bem organizado, principalmente na parte logística, estoque, entrega, e eu já queria abrir loja. Loja é ponto de venda. Uhum. Então não adianta tu abrir um bocado de ponto de venda se tu ainda não está bem estruturado Na retaguarda, logisticamente. né? Exatamente. Então, em vez de eu crescer na retaguarda, na logística e tudo mais, fui crescer em ponto de venda. Acabou, os problemas que estavam aqui, claro, estava dando certo, estava vendendo muito, mas os problemas que estavam aqui se multiplicaram para lá, ou dobraram Uhum. para lá. Uhum. E apesar da loja não estava dando prejuízo, estava dando até lucro, só que o trabalho não estava compensando. Os problemas que estavam gerando, o estresse que estava gerando, não estava compensando. Então, a gente decidiu encerrar. Não, vamos encerrar, vamos dar um passo atrás, vamos se organizar, vamos chamar a Singular Consultoria. Vamos chamar a Singular, vamos se organizar. Quando a gente está no momento, esse ano, a gente tirou da cadeira de Belém para organização, né? Uhum. Então, Legal. A loja já se mantém, tá bem organizada, enfim. tem muita coisa para organizar ainda. Exato. Mas hoje, assim, numa visão de ponto de equilíbrio, né, entre despesas, custos fixos e receita e resultado líquido, já tem condição dela se reinvestir continuamente. Sim. E... A gente está fazendo investimentos justamente na parte de organização, principalmente logística. Os maiores investimentos hoje sendo na parte logística. A gente foi para um galpão maior, Uhum. investindo em porta-pallet, investindo em uma boa consultoria. E também na própria Desafio. elaboração, né, dos móveis. Assim, na primeira fase da loja, ela comprava e revendia. Isso, na Revendia. fabricação. E aí tu investiu na produção própria, Exato. para trabalhar melhores margens. Isso, etc. então a gente está investindo na fabricação para aumentar a margem, Uhum. maquinários de fabricação, maquinários de marcenaria, maquinários de serralheria. Uhum. Então a gente deu uma recuada assim, na visão do cliente, mas a gente está crescendo na retaguarda. A gente está. Que o cliente ele quer olhar mais fachada e loja, né? Ele não quer olhar ou da porta para dentro do galpão do estoque, né? Ele não vai para o estoque. E nessa tua última resposta, acho que são 2 pontos bem interessantes, né? Eu sempre costumo dizer que quando a pessoa física também tem isso, né? No final do dia, a gente é mais pessoa física junto da pessoa jurídica. Que aquilo que é a nossa maior força também é a nossa criptonita. Fazendo analogia lá com o super-homem, né? Então, o super-homem, ele tem os superpoderes dele, porque ele veio de cripto. Exato. Aí, quando ele até tem contato com algum material que veio de cripto, ele fica fraco. Interessante. Então, eu vejo isso muito na gente. Por exemplo, eu vejo que quem é muito ansioso é muito bom de execução. O cara, ele não... A ideia veio, ele executa. Eu adoro trabalhar com gente ansiosa porque é muito bom de execução. Mas isso, em algum momento, é criptonita, porque ele abre muitas frentes de trabalho. Exato. Então, e a coragem que tu falou, acho que é bem isso, né? É bom porque isso te joga pra frente. Exato. E empreender, principalmente no Brasil, é ter coragem. Mas também, se tu não tiver o limite, tu entender até onde isso aqui tem que ser administrado,
tu pode ficar fora do jogo. Exato. E outra coisa que tu falou também que eu achei bem legal, que é sobre a decisão de fechar a loja, né? Tem um livro que eu gosto muito até ali, que é O Ego Seu Inimigo. Ah, interessante. E, Bacana. cara, eu adoro esse livro, aprendi muito com ele. E assim, eu acho que esse momento também que tu disse, tu abriu mão do ego, né? Porque fechar né, é um negócio. Eu já fechei negócio também. Nossa, dói, moço. Dói. O legal é abrir, né? Pô, sem Sabe? dúvida. Não, O Vai ego dar tudo massageia certo. quando abre. não. Agora, tomar decisão assim, é um raciocínio dizer, cara, tem que dar esse passo pra trás, pesa no ego, mas é importante porque às vezes o negócio tá tirando dia de ti. Se eu não fizer aquilo, lá na frente tu pode estar fora do jogo. Né? Então, esse passo para trás aqui significa amadurecimento como empresário. Isso Exato. E empresário não pode ter ego, realmente. Eu acredito que eu não tenha problemas com ego. Eu, apesar de gostar de crescer, abrir loja, mas quando a gente percebeu que, poxa, está dando mais trabalho do que lucro, a decisão foi muito tranquila de fechar. Não, vamos fechar. O que vão pensar, não importa. Então, o empresário realmente ele não pode ter problema com o ego, né? Então, se ele está errado, ele tem que assumir que está errado, falar que está errado, independente durante a gestão também, se ele errar com algum cliente, se ele errar com algum colaborador, eu acho que ele tem que ser claro, poxa, eu errei contigo, pedir desculpa, buscar evoluir, buscar o crescimento, tanto profissional como pessoal, né? No tratamento com as pessoas, no conhecimento. Então, empresário e ego não andam juntos, ou se andar, não cresce. Hoje pensando, Gustavo, nas tuas empresas, né? Que soma a tua experiência e naturalmente o que você passa para o time, né? Quantas pessoas estão trabalhando hoje contigo? 30 pessoas. 30 pessoas, né? nos dois empresas? Isso. Nas duas, né? Assim, tu pode comentar quais são os pilares da cultura organizacional, né? Ou seja, aqueles pontos inegociáveis que você desenvolveu e naturalmente implementou nos seus negócios. Vai se dar assim, em palavras mesmo, sabe? Para esse ser um exemplo para quem está acompanhando, né, esse episódio, de que você precisa ter princípios em qualquer negócio. Não adianta você começar algo sem esses pilares, né? E eles são essenciais para você tornar uma organização, um negócio robusto e sólido. Isso aí é uma parte interessante, que é uma parte que eu falhei no início do negócio, né? Aquela questão de primeiro vai vender, depois tu se preocupa com o resto. Essa parte dos princípios e já gerir uma cultura da empresa desde o início é uma parte bem importante de ser pensada realmente desde o início. O que tu vai tolerar, o que tu não vai tolerar, que comportamentos tu vai tolerar. Então, isso eu fui aprendendo ao longo da empresa e fui criando esses princípios, né? De que não tolerar, o que não, que tipo de colaborador, que comportamentos, na verdade, eu estou buscando para trabalhar comigo, né? Então, foi mais recente que eu vim, depois de muitas dores, muitos problemas. Bora, a gente tem que pensar nisso aqui, o que a gente tolera e o que não tolera. Se a gente pensasse, quisesse aprender contigo um princípio que é muito importante todo empresário ter, né, ou gestor, não é uma receita de bolo, mas é ideal que você pense em incorporar ele na sua gestão, na sua cultura. Qual você indicaria, né, para a nossa audiência, um princípio, um pilar que é fundamental e que vai te ajudar muito a construir uma empresa feita para vencer e durar? Do empresário ou do colaborador? Do empresário. Do empresário, assim, pensando rápido, essa parte da humildade, eu acho que é bem importante. Porque se o cara já chegar seja com o colaborador, seja com o cliente, com o parceiro, seja quem for, já com aquela marra de, eu sei, não preciso, não tenho nada para aprender, o cara nunca vai aprender e não vai ter conexão com as pessoas. Acho que a humildade é um pilar bem importante que eu tô sempre buscando me aprimorar nesse pilar. Então, acredito que a pessoa não é humilde, amanhã é humilde, é uma coisa, uma construção. O que eu posso fazer para me conectar mais, para ser mais humilde, para aprender mais com as pessoas, né? Então, acho que com todo mundo tu consegue aprender alguma coisa, né? Mesmo que tu seja um grande empresário, lá eu converso com quem está montando a cadeira, converso com quem está entregando, como é que tá, o que tu sugere, escutar as pessoas, né? Então, faz parte da humildade chegar com todos os setores e todos os níveis hierárquicos e conversar, perguntar o que
que acha que a empresa pode melhorar? O que tu acha que eu posso melhorar como pessoa? No meu tratamento, tá bom o meu tratamento contigo? Eu preciso melhorar alguma coisa? Eu tô sendo gentil, tô sendo grosseiro? E para isso, o empresário tem que ter humildade, porque se ele achar que tá tudo bem, que não precisa conversar, que não precisa melhorar, ele, uma hora ou outra, vai cair do cavalo. Aí deixa de crescer, né? Exato, Uhum. E o ego sobe. exato. Andrew, tem mais alguma pergunta? Vamos partir para a nossa pergunta final. Excelente. Eu só queria aproveitar e pegar esse gancho. Eu já li a história do ex-CEO da Azul, se não me engano, posso errar o nome, é Pedro Janot, algo assim. E ele tinha uma regra na época da gestão dele, né? E ele foi um dos grandes percussores da Azul se tornar uma experiência, aprimorar sua experiência com o cliente. É que por muitas vezes ele era cliente da Azul e ninguém sabia. Ele pegava o voo, Bacana. ele visitava o galpão de manutenção das aeronaves, ele ficava na fila, às vezes ele ia para o aeroporto e ficava ali só observando, né? E ele conversava com os colaboradores como um cliente também. Bacana, Em outras situações, como o CEO da Azul, né? bacana. Então, assim, o chão de fábrica, o peito no balcão, né? O empresário, ele não pode, né? Eu acredito que você também tem essa visão, Luiz e Gustavo, de que ele vá crescendo a empresa e ele fique na sala da diretoria e Exato. dali ele vai... Não, ele precisa entender que ele tem que vencer o negócio. Barriga no balcão. Barriga no balcão, exatamente. E é uma visão que você compartilhou, né? Que viveu o negócio. Então, até aproveitando para fechar, eu vou para a pergunta. Na tua agenda semanal de trabalho, né? Acredito que você tem os compromissos naturais de gestão e etc., mas você dedica semanalmente um horário para visitar a área que elabora os móveis, para estar na loja ali acompanhando, para estar visitando o cliente, para estar indo para a feira para entender o que é tendência de mercado. Como tu organiza a tua agenda semanal? Porque muitos empresários também querem ter exemplos, né? Porque eles também precisam começar a colocar essa organização e vivenciar a empresa e não deixar de vivenciar ela quando ela vai crescendo. Sim. Na agenda eu tento distribuir. ah, eu, dependendo do momento da empresa, eu dou um foco maior pro que está em maior gargalo. Então, Uhum. hoje a gente está na parte logística, por exemplo, organizando muito. Então, boa parte da minha agenda está sendo para logística, mas eu tenho reuniões semanais com todos os setores e também, além das reuniões, que é na sala fria, como a gente dizia na construção, Uhum. não adianta o engenheiro ficar só na sala fria, tem que ir para a obra. Além das reuniões, tem que realmente barriga no balcão. Ir lá nas vendas, fazer uma venda, ir lá na montagem, acompanhar uma entrega para saber se pode melhorar alguma coisa, se está dando algum problema. Uhum. Então, eu tento distribuir, dando um foco para o que está mais precisando no momento, mas tento distribuir em todos os setores da empresa essa minha agenda. Legal. Bacana. Gustavo, partindo para nossa mensagem final. Tem uma história muito legal, cara, de vários desafios que tu teve trocando aí, né, de diferentes negócios, entendendo qual negócio também se encaixaria melhor com o que o Gustavo quer para a vida dele. E qual que é a mensagem final que tu daria para quem tá tendo os mesmos desafios também que tu já teve lá atrás? O empreendedor, ou que tá começando agora, ou que já tem o negócio dele, mas tá com alguma dificuldade. Qual a mensagem final que tu deixaria? Cara, a mensagem, acho que principal é conhecimento. Até hoje eu dedico uma hora do dia para estudo. Então, no início eu estudava muito mais, porque eu tinha mais tempo. Além de se cercar de pessoas que vão te ajudar, que é aquela pilar principal que eu falei lá no início da gestão, seja colaborador, seja consultoria, seja pessoas, enfim. Mas essa mensagem aí para o empresário é buscar conhecimento. Então, vê lá qual o gargalo, senta para estudar, dedica uma hora do dia, dorme uma hora a menos para se dedicar ao estudo. É uma parte bem importante para conseguir ser um empresário melhor, uma pessoa melhor, gerir melhor, fazer as perguntas certas, se quiser crescer. Agora, se não quiser crescer, nem precisa estudar, só ficar. Que vai até diminuir, na verdade, a É empresa. verdade. Ou você tá crescendo, ou você tá morrendo. Exato. Gustavo, muito obrigado, cara, por ter Foi estado um nos prazer. convite. A conversa foi maravilhosa. Eu acho que a gente teve vários aprendizados aqui, Claro. fantásticos. Bacana, gostei. Cara, se tu quiser deixar tuas mídias sociais, se tu quiser deixar mídias sociais também Vou deixar o das Instagram. empresas, pode falar que aí você também vai colocar convidado que estiver escutando, a gente vai colocar também. Movinal, @Movinal Brasil, segue lá no Instagram. Cadeiras Belém, @cadeiras.belém.
E Se o, tu- e se o quiser meu deixar o Instagram teu. também é @eugustavo_cabral. Fui pesquisando até achar essa opção lá. Pode me Legal, seguir lá meu é bem também. parecido também. Andrew, a Lu- mensagem final, teus contatos. Obrigado, Gustavo, pela experiência. Assim, acho que é muito bom aprender na prática, né? Sou um pouco acadêmico também, gosto de estudar continuamente, mas nada melhor do que a gente tentar executar. E a execução, ela te traz erros e acertos, né? Então, escutar a tua história, ver onde acertou, errou, essas lições, eu acho que é o que vale mais e está relacionado ao nome do podcast, Gestão na Prática, né? Isso, Você não vai exato. só ficar na teoria. E quem quiser me acompanhar, pode acessar meu LinkedIn. Eu uso muito mais o LinkedIn como rede social para trabalho de consultoria e mentoria. É Andrew Brito, só pesquisar lá na rede social LinkedIn. E o Instagram também, eu.andrewbrito. Tive que colocar o eu, agora a gente tem que mostrar que é a gente mesmo, né? Lá tem um pouco mais da minha vida pessoal e um trabalho que eu faço também, olhar para a área de finanças, enfim. Fica à vontade para mandar mensagem, trocar por lá, que vai ser um prazer estar respondendo. Bem, gente, finalizando esse nosso segundo episódio, tá? Quem quiser saber mais do trabalho da Singular Consultoria, nós somos uma consultoria voltada para médias e grandes empresas. Então, vocês podem ir lá em singular.consultoria no Instagram. O meu pessoal é eu.luizmelo. Esse episódio vai ficar disponível no YouTube, no Spotify, e no Instagram também a gente tem uma página lá que vai estar colocando nossos principais cortes. Então, se você estiver assistindo, bata um print, bata uma foto, compartilha nas redes sociais e marca aqui os nossos convidados, que a gente vai estar com muito prazer compartilhando também o print de vocês. Se eu Tá puder dar bom? um depoimento aí da consultoria. Fica à vontade. Assim, o empresário ele tem que estudar, tem que buscar pessoas. E a consultoria eu acho um pilar muito importante ali da empresa. E eu já busquei algumas consultorias, né? Algumas boas, outras nem tanto. Então, tem muita consultoria aí no mercado que é muita teoria, né? Que chega, fala, não, não aplica nada. E a Singular com o Luiz, o que eu gostei é que eles sabem a prática do negócio. E outra, o Luiz, ele fala na tua cara, se tu estiver errado, tu não pode ter ego com o Luiz. Se estiver errado, ele vai falar que tu tá errado. Olha, isso aqui é melhor fazer dessa outra forma. Então, eu gosto disso, eu gosto de ser questionado, porque só cresce se tu aprender uma coisa nova, se for questionado, se tiver o sétimo homem. Aham. Então, é uma consultoria assim, a melhor consultoria que a gente teve até o momento. Então, tô muito satisfeito e pretendo seguir por uns bons anos aí com o Luiz. Obrigado, cara. Obrigado pelas palavras. E eu acredito muito em potência, sabe, Gustavo? Então, é muito bom, a gente sabe que a tua potência é marketing e vendas. E a gente tem empreendedores, a gente busca entender a potência do empreendedor e atuar naquele lado ali que não é tão potência dele, né? Para equilibrar a balança. Então, cara, obrigado pelas palavras, parabéns pelos dois negócios. Tô pensando já comprar também minha bicicleta. Rapaz, vai gostar, ó. Pô, legal. Muito bacana. Vai Agora que eu gostar. falei pra ele, ele vai querer me vender. Já era, Andrew, já era. Ela Aham. parece uma motinha. Muito bacana. Bem Cara, rápida. Se quiser ir rápido, dá pra ir bem rápido. Se quiser devagar, vai bem devagar. Tu vai gostar. Vou te dar um pra te experimentar, ficar uns dias aí. Faz o teste ele drive. é bom de venda. Ele é bom. Já comprei já as cadeiras lá. Já coloca a marca da Singular ali, um uma adesivo, boa tipo ideia, Fórmula velho. 1, né? Olha, eu já Cara, te dou já- com a tua marca já. Não tem problema. Já tá me vendendo. A alma de vendedor não sai, não sai. Obrigado, Cara, Luiz. obrigado. Obrigado, André. Obrigado pela participação mais Um uma prazer. vez. E a gente vai marcar com certeza mais lá na frente outro episódio. Opa, tamo aí. Confirmado já. Andrew, obrigado Aceito. também. Valeu, Luiz. Valeu, E Gustavo. Obrigado. até a próxima. Até a Valeu. próxima. Muito obrigado. Valeu.